Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Amanhã dessa terça-feira, hoje, 9 de setembro de 2014, está conosco em linha, conosco na manhã de hoje. A gente vai falar hoje sobre os bombeiros voluntários e quem está conosco na linha é o Edson Eduardo Rotter. Daqui a pouquinho está aqui conosco também o Vanduir Lape da Silva, que é dos bombeiros voluntários aqui de Teutônia. Mas primeiro a gente fala com o presidente dos bombeiros voluntários do Rio Grande do Sul. Edson, bom dia, tudo bem com o senhor? Muito bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes da Rádio Tirol FM, é um prazer imenso estar podendo falar para a comunidade de Teutônia hoje pela manhã. Bom, o prazer é todo nosso, Edson. Bom, em primeiro lugar, eu queria que o senhor conversasse com a gente exatamente sobre essa criação dos fundos de bombeiros, dos bombeiros voluntários, que foi aprovada, depois os vetos foram derrubados. Como está esse processo? E queria saber de onde ele se originou. Quem é que teve a iniciativa desse projeto que foi apresentado à Assembleia Legislativa, Edson? Bom, na verdade esse projeto aí era um anseio nosso já há bastante tempo, até porque os bombeiros voluntários existem já no Rio Grande do Sul há mais de 30 anos e a gente nunca teve um apoio efetivo do governo do estado. E uma das metas nossa como associação era buscar recursos oriundos não só dos municípios, mas também do governo do estado. Então, a gente iniciou um processo aí através de uma audiência pública lá na Assembleia Legislativa, de começar a questionar o porquê não ter esse apoio e de que forma nós conseguiremos isso. E aí surgiu então a proposta aí do deputado Pozobon de nós criarmos esse FUNREBON, né, esse fundo que pode ser alcançado recursos no futuro aí do governo do estado. Basicamente foi um trabalho iniciado por essa audiência pública e a partir daí então se começou os trabalhos de conscientização e de apoio dos demais parlamentares. Esse processo está em que momento agora, presidente? Bom, agora com a aprovação dele, ele foi homologado agora até lá na Expo Inter, né? A gente aguarda agora, então, o próximo passo vai ser nosso, uma reunião com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, para padronizar um convênio, para padronizar um sistema de arrecadação, e a partir daí a gente vai, junto com agora reuniões com o governo do estado, tentar compor um orçamento para poder fazer uma distribuição de recursos aos bombeiros voluntários. Bom, Edson, nós conhecemos a realidade da corporação aqui de Teutônia, que desempenha um trabalho fantástico. Queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre os bombeiros voluntários a nível de estado, quais são as principais demandas que até os recursos oriundos desse fundo poderão aí contribuir para o melhor atendimento da nossa comunidade, Edson. Bom, hoje a realidade dos bombeiros voluntários no estado nós compomos 39 corpos de bombeiros, né? Eles existem em 39 municípios. A gente atende um total de 82 municípios, que gira em torno de 1 milhão de habitantes resguardado por essas corporações, né? É uma realidade, é um sistema de bombeiro diferenciado, um sistema que é utilizado nos países de primeiro mundo, né? E que as comunidades que não contam com o bombeiro do estado, bombeiro militar, acabam organizando e criando seus bombeiros voluntários. Então, a grande maioria desses municípios tem o seu recurso, a sua manutenção oriundos do município e campanhas com a comunidade, e o objetivo nosso agora é buscar mais recursos a nível de estado para poder capacitar e melhorar o atendimento dessas corporações, né? Uma vez que a gente tenha mais recursos, a gente vai conseguir ter mais equipamentos ou melhores equipamentos para atender as comunidades. Como tem sido a participação dos municípios a nível de estado, presidente Edson? Os municípios de fato têm participado, a gente acompanha aqui em Teutônia, por exemplo, novamente trazendo fato aqui para a nossa região, para a nossa realidade, porque os bombeiros voluntários estão localizados em Teutônia e atingem uma série de cidades ao redor aqui na nossa micro-região. Como é a participação dos municípios perante a esses mais de 80 locais que hoje vocês estão atendendo? Olha, a participação é bem efetiva até, porque se não fosse o apoio das comunidades nas campanhas e com recursos, com certeza não existiria o nosso trabalho, né? A gente depende muito dos municípios hoje para poder continuar com o nosso trabalho e fazer o atendimento. Então é bastante comum os municípios que possuem na sua cidade de corpo de bombeiros acabam atendendo municípios vizinhos e pegando o apoio desses municípios também. Perfeito. Além da demanda qual é o principal fator hoje que vocês, o principal problema enfrentado, a principal dificuldade enfrentada pelos bombeiros voluntários hoje? Efetivo, buscar pessoas que participam, equipamentos, qual é a principal demanda? Hoje a principal demanda nossa e o nosso trabalho, o nosso foco mesmo é a questão de legislação. A gente vem trabalhando não só essa questão da legislação
para obter recursos, mas a gente também está buscando uma legislação de reconhecimento e regulamentação, não só a nível de Estado, mas também como a nível nacional. A gente tem um trabalho hoje lá na Câmara dos Deputados também buscando esse reconhecimento e essa regulamentação nacional, para que a gente possa desenvolver com um resguardo maior o nosso trabalho. Bacana. Bom, Edson Eduardo Rotter, a gente quer agradecer a sua participação. A gente vai continuar o assunto aqui com o Vanduir, que está em nossos estúdios, para falar um pouco dos bombeiros voluntários aqui de Teutônia e da nossa região, mas agradecer de antemão já a sua participação e até uma próxima oportunidade. Parabéns por essa iniciativa, a qual vocês conseguiram lograr êxito aí junto à Assembleia Legislativa. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Grande abraço, e nós que agradecemos aí pela oportunidade de estar falando na Rádio Tirol aí para a comunidade de Teutônia. Valeu, um abraço e um bom dia. 8 horas mais 13 minutos para o Colégio Teutônia, educação para a vida toda, 3762-4040. Vanduir, bom dia, tudo bem? Bom dia, Vinícius. Bom dia, pessoal aí da comunidade de Teutônia, região aqui. Bom, nós falávamos com o Edson e ele deixou, eu não sei se é a mesma realidade que se sobressai aqui em Teutônia também, a questão de, a nível de Estado, vocês devem buscar por essa legislação que traga um amparo legal também para a corporação, Vanduir. Exato. Hoje, como o Edson comentou, um dos maiores empecilhos é justamente a legislação ou a inexistência dela, né? Esse evento que teve no Boate Kiss lá em 27 de janeiro de 2013, né? Que matou, infelizmente, aquelas 242 pessoas. Foi feita toda uma série de estudos, todo um acompanhamento, uma investigação posterior, e para que virasse essa lei, então, essa lei 1476 de 2014. Em cima dessa lei aí, que então, dentro daquela audiência pública que aconteceu lá em novembro, que você estava comentando ali, e depois então virou uma proposta dentro da própria lei, foi a sanção do governador. Ela teve um outro ponto polêmico junto, que foram 2 emendas, né? Para quem não sabe, elas foram votadas aí no dia 19/8, eram 2 emendas que tinham sido vetadas pelo governo do estado. Então, naquele dia foi optado por fazer a divisão dessas emendas, porque uma delas apresentava um dos pontos polêmicos, que não era em relação aos bombeiros voluntários, ao fundo cooperativo que poderia ser instituído no futuro, que a Câmara Legislativa estava aprovando, então, ou seja, estava autorizando o Executivo, que é o governo estadual, a fazer essa criação desse fundo cooperativo. Foi desmembrado, então, no dia 19 do mês passado, foi retornada a votação no dia 26, onde foi derrubado por unanimidade, uma coisa assim, eu participei lá, foi muito interessante, foi uma situação, uma experiência muito gratificante, porque foram praticamente todos os bombeiros do Rio Grande do Sul voluntários, estavam presentes lá. A gente sentiu esse apoio dentro da Assembleia, tá? Alguns representantes nossos lá trabalharam muito bem, estão de parabéns. Posterior a isso, então, na semana passada, como o Edson falou, foi promulgada então essa lei lá na Expo Inter. Foi um ato solene lá, com vários representantes. E agora, então, o que acontece? Estando autorizada a criação desse fundo, ele vai ser discutido agora num segundo momento, ou seja, provavelmente logo após eleições, no início do ano, não sei, não existe uma data pré-definida já para isso. Como vai ser gerido esse fundo? Você já tem uma ideia, Vanduir? Como quem vai gerenciar esse fundo? Vai ser a nível de Estado, obviamente. Quem vai fazer a distribuição desse fundo? Agora o Edson falou, né, da reunião com o Tribunal de Contas também, para parar as arestas, creio eu, para formalizar esse encontro. Mas quem é que vai gerir esse fundo para os bombeiros? Olha, não existe nada definido ainda. Até porque, assim, como falou, existem alguns fatores que devem ser observados, que nem Tribunal de Contas, de que forma vai ser estipulado pelo Estado, qual é o valor percentual que pode ser aplicado. Todas essas questões vão ser levantadas num segundo momento, né? Não é de imediato agora. A gente acredita, né, de primeiro momento, que justamente as cidades onde tenham, a cidade sede onde exista o bombeiro voluntário, que ela fique responsável, ou seja, ela seja a âncora para fazer esse gerenciamento dos fundos, entendeu? A um primeiro momento é o que está sinalizando. Esse fundo que estão pleiteando, então ele vira para as cidades, e as cidades, cada corporação administraria. Deixa eu te perguntar, a mesma pergunta que eu fiz para o Edson. Essa questão dos municípios aqui, falando estritamente aqui na nossa cidade, a gente vê que vocês atendem Paverama, Poço das Antas, Fazenda Vila Nova, Imigrante, enfim. Os municípios, porque a gente vê, quando a gente fala de hospital, a gente fala no nosso hospital aqui, que atende a nossa micro-região. E a gente questiona o presidente do hospital também, o presidente da fundação. Os municípios participam e colaboram ou ajudam. Mesma coisa com outras entidades.
Se falando em bombeiros voluntários, tem também o amparo de municípios da região? Sim, Vinícius. Atualmente nós contamos com todos os 6 municípios Todos que nós atendemos, municípios. estão participando como se fosse um rateio per capita. Não nos valores ideais ainda, mas nós estamos nos aproximando já. Né? Então isso entrou junto com a partir do momento que nós começamos a fazer um plano diretor dentro dos bombeiros aqui. Essa foi a questão primordial a ser levantada. Pô, nós estamos atendendo, por exemplo, um município ao lado, né? Estamos utilizando recursos públicos de Teutônia. Isso levantou um certo desconforto no primeiro momento. O que nós fizemos? Começamos a trabalhar essa questão com os números, com a quantidade de eventos que nós temos. Foi bem tranquila essa conversa, os prefeitos todos foram muito parceiros, estão sendo, né? E acredito que pro próximo ano agora a gente vai selar com chave de ouro essa questão aí para que fique bem tranquilo. Qual é a estrutura física que hoje tem o Corpo de Bombeiros Voluntários de Teutônia, Vandir? Porque eu vou aqui, tem um episódio que aconteceu em Teutônia, não querendo buscar, mas só para materializar, que o veículo que caiu ali na Boa Vista. E eu fiquei meio assustado quando eu vi você e um colega seu. Eu comentei aqui no ar, e vou afirmar isso, embora sendo apenas um leigo no assunto, e aí eu vou falar para não dizer para as pessoas que estão nos ouvindo, porque o Vidi falou lá há 15 dias atrás, e eu voltei e disse, poxa, eu fiquei assustado com o que eu vi dos bombeiros voluntários, a forma, não falando do empenho de vocês, mas a estrutura física que eu vi você saindo daquele rio, dando a vida para aquele auxílio, embora já tínhamos um óbito confirmado, mas essa estrutura física do bombeiro é o primeiro ponto a buscar uma melhoria junto dos municípios. Como está a estrutura física de vocês hoje, com veículos, com equipamentos? Porque eu vi você sair do rio com uma camiseta e uma bermuda, desculpa o termo, não sei se você estava certo ou se eu estava errado, mas me assustou e eu trouxe aqui para os nossos ouvintes. Como está essa questão, Vandir? É muita vontade, muita dedicação e o suporte físico da coisa, colete salva-vida, bota, roupa, eu não entendo muito mais falando nesses itens. Eu tava errado ou tava... Não, bem pertinente essa observação. Eu recordo aquele dia lá que, no primeiro momento, a partir do momento que chegou o chamado, nós deslocamos, né? Infelizmente, nós não contamos hoje com equipamento adequado. Isso não é só em Teutônia. Sim, isso é geral, tanto a nível de estado, Brasil. Tá? Então, o equipamento ideal seria justamente todo um aparato de vestimenta, para se entrasse no rio, um colete salva-vidas, que a gente falou, outros equipamentos para se fazer uma coragem. Só que hoje nós não dispomos, o Bombeiros Voluntários de Teutônia hoje não dispõe desses equipamentos ainda. Eles já estão amparados já numa tomada de orçamentos aí que está sendo feita. Nós vamos adquirir no próximo momento, só que existem, que nem eu te falei, existem prioridades. Exato. Você não tem todo dia um evento como esse. Então, hoje, qual é a nossa gama de eventos principal? Acidente de trânsito. Acidente de trânsito é a principal. Acidente de trânsito é a principal demanda hoje. Então, nós temos que nos equipar primeiramente em função de demanda. Exato. E equipamentos que você vai utilizar numa situação de acidente de trânsito. Por exemplo, maca, colar cervical, equipamentos de respiração, vários itens que compõem esse kit todo. Ou seja, que você possa adequar um profissional a sair na rua, fazer um atendimento. A principal ocorrência em Teutônia hoje, então, permanece sendo ainda os acidentes de trânsito. Sim, acidente de trânsito. Muito bem. 8 horas e 21 minutos. Bom, Vandir, a gente quer aí buscar novas informações sobre esse Fundo de Bombeiros Voluntários. Vocês devem estar esperando com ansiedade, né? Para ver. É uma fonte de renda que entra hoje. Quantas pessoas estão trabalhando como voluntários em Teutônia? Tem algum efetivado? Hoje nós temos 24 voluntários. 24? 24. Ainda são poucos. Deveriam ser mais. Me surpreendeu, eu achei que era um número mais reduzido. Não. Nós temos, graças a Deus, uma das corporações do Rio Grande do Sul com bombeiros voluntários aí. Em média, se tem de início, da criação existiam 60, 70. Dificilmente você consegue manter esse grupo. Ele é muito... qual é o termo agora? Ele é muito dinâmico. Ele gira muito. Exatamente, dinâmico. Ele é muito dinâmico. O que acontece? Nós, num primeiro momento, nós fizemos alguma seleção no ano passado, né? Alguns, a grande parcela continua, né? Alguns dos antigos, dos nossos veteranos, que a gente carinhosamente chama, mantém-se lá. Então, assim, nós estamos moldando um grupo novo. E essa é a intenção, ou seja, a partir do momento que você tem a equipe fechada, você pode providenciar o equipamento, pode providenciar
a questão do treinamento e se fazer um trabalho bom, um trabalho profissional. Quantos anos tem o Bombeiros Voluntários aqui em Teutônia? Completou quantos agora, Ele foi fundado em 2002, nós estamos com 12 anos. Bacana. Bom, a gente está aí sempre para repercutir os trabalhos. Mais uma vez eu digo, me permita, se o meu comentário não estava correto, eu repito, eu vi o fato e disse, poxa vida, acho preocupante, mas acho que tu citaste um ponto importante, que é a demanda. Não é todo dia que temos um fato como aquele, então, enfim, a prioridade para os acidentes de trânsito que a gente também pede que possam começar a diminuir aqui em Teutônia, que é demais. Certo, Vandeiro? Obrigado pela sua participação. Tenha uma boa terça-feira, até uma próxima oportunidade. Estamos sempre à disposição. Obrigado, Vinícius. Obrigado aos ouvintes aí. Até uma próxima.